A paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmãos, eu quero falar hoje, amém, sobre o culto de hoje, né? Foi uma benção, o culto hoje ali na sede de Três Setas, né? Tudo é para a glória de Deus. Aprenda uma coisa, a ferramenta, ela não é nossa. A ferramenta, ela vem de Deus, através do jejum e da oração. A unção é que faz a diferença, né? Na vida do homem, na vida da mulher. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre hoje, né? O culto de hoje a gente falamos sobre o endemoniado gadareno. Falamos hoje sobre libertação. Nós sabemos que Jesus, ele veio para fazer três coisas, né? Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar e Jesus veio para curar, né? A gente falou sobre isso hoje, sobre libertação. Irmão, só quem pode libertar a nossa vida é Jesus. Só Ele. A Bíblia chega a falar em João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, né? Falamos sobre libertação. E que libertação é essa? Nós sabemos que Jesus, ele veio nessa terra como Filho de Deus, um homem perfeito. Jesus, ele veio nessa terra para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Nós falamos sobre isso ali na igreja de Três Setas hoje, né? Foi uma benção, graças a Deus. A obra de Deus, ela não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Falamos ali no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Falamos sobre o endemoniado gadareno. A Bíblia fala que Jesus, ele estava no barco com seus discípulos. Interessante dessa história que Jesus, ele foi para essa cidade. Ele desceu na cidade de Gadara. E nessa cidade, é o que me chama ali a atenção, que os moradores daquela cidade estavam incomodados com o problema que existia naquela cidade. Qual era o problema que existia naquela cidade? A Bíblia fala que existia um homem que tinha uma legião de demônio, ou seja, o homem tinha legiões de demônio. Irmão, aquele homem não tinha paz, não tinha alegria, aquele homem tinha uma vida desgraçada. A Bíblia fala que o problema era tanto naquela cidade que os moradores que moravam naquela cidade, eles amarravam aquele homem com grilhões e com corrente. E a Bíblia fala que esse homem, quando ele acordava, ele quebrava os grilhões, quebrava as correntes. Por isso que a Bíblia fala que o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmão, as coisas só acontecem com a unção de Deus, com a presença de Deus. As coisas só acontecem se nós, irmãos, se esforçar cada dia, renunciar mesmo. Renunciar às coisas do mundo. Botar nossa vida no altar de Deus. E a Bíblia fala, irmão, que esse homem, o gadareno, ele dormia no sepulcro. Dormia no meio dos mortos. Era um homem que andava nu. Era um homem que gritava no meio das ruas. Pior coisa que tem, você já viu pessoas assim? Você já passou por essa situação, né? Pessoas falando sozinha, né? Pessoas ali atribuladas. Isso aí, irmão, são demônios. Isso aí são pessoas que o diabo arrumou uma brecha e entrou. E esse homem, ele estava com legião de demônio. A Bíblia fala que o demônio usava ele até mesmo para cortar o seu corpo. Esse homem, irmão, o único descanso que ele tinha, porque assim, Deus, ele faz tudo perfeito. Você trabalha
e você passa 12 horas, né? Talvez no trabalho, e às vezes à noite é para você descansar. O diabo usava esse homem de dia, e quando chegava a noite ele descansava. E era a noite que os moradores amarravam sua mão com grilhões, amarravam os seus pés, né? Amarrava com barra de ferro, e ele despedaçava tudinho. Nada, irmão, a força daquele homem, a força que aquele homem tinha era muito grande. O demônio, irmão, tomava a mente daquele homem. O que é demônio? Demônio são espírito desencarnado. O diabo, ele é espírito. Ele não tem corpo. Ele precisa de um corpo para ele habitar. Aquele homem, o diabo usava aquele homem, usava o corpo daquele homem, e o homem não tinha paz. Mas diz a Bíblia que quando Jesus pisou em Gadara, a Bíblia fala que aquele homem estava no sepulcro, ele sentiu a presença de Deus. E ele veio até Jesus e falou para Jesus, né? Ele reconheceu que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Jesus não quis assunto, Jesus só perguntou para aquele homem: cala-te, qual é o teu nome? E ele falou: legião. Uma legião de demônio são 6.000 demônios, né? O nosso corpo físico, como é que pode? Não tem explicação, irmão. A ciência não explica isso. Dentro de uma matéria como essa, nossa matéria, um corpo pequeno, 6.000 demônios dentro do corpo daquele homem. Mas o interessante dessa história, que Jesus libertou aquele homem. Quando os moradores de Gadara viram aquele homem já com uma aparência diferente, não era mais aquela aparência atribulada. Quando os moradores viram aquele homem liberto, né? A Bíblia fala que os moradores de Gadara expulsaram Jesus dessa cidade. O mesmo barco que Jesus veio, ele entrou. E diz a Bíblia que quando Jesus entrou no barco, aquele homem já não tinha mais demônio, né? O homem estava liberto. A Bíblia fala que o homem gritou: Jesus, Jesus, deixa eu ir contigo, Jesus. Deixa eu ir contigo aonde você está. Jesus, ele não permitiu aquele homem entrar no barco. Pelo contrário, Jesus mandou ele voltar para a sua casa, mandou voltar para a casa dos seus pais, da sua mãe, e anunciar lá em Decápolis o que Deus fez na vida dele. A Bíblia fala que esse homem, ele falou de Jesus e todos se maravilharam. Irmão, fala o que Jesus fez na tua vida, tá bom? Fala o que Jesus fez, tá bom? Que Deus te abençoe, né? Foi essa palavra que Deus nos deu ali hoje, né? Pela misericórdia, e o nome de Deus foi glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Que Deus abençoe, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.